de onde surgiram os nascidos trouxas, como eles possuem magia, por que eles têm esse nome, de onde veio o termo sangue ruim e como surgiu o preconceito com bruxos que nasceram em famílias trouxas. Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo. E se você ouvir alguns estouros aqui é porque tá tendo fogos enlouquecidos porque o Corinthians acabou de ser campeão de algum campeonato. E aí a galera tá feliz comemorando. Apesar de ser um conceito amplamente conhecido no mundo bruxo, a ideologia da pureza de sangue nem sempre teve muitos adeptos. Houve um tempo onde nascidos trouxas eram não somente aceitos, como frequentemente considerados particularmente talentosos. Aqueles que nasciam em famílias não mágicas, mas possuíam magia, eram conhecidos por um termo inclusive carinhoso, Mad Bobs, que nada mais era do que a junção da palavra magic, que é magia, e Bob, que é surgir. O significado era mais ou menos magia que surge, porque eles acreditavam que essa magia surgia do nada nesse indivíduo em questão. Mas ao contrário do que se acreditava antigamente, a magia não surge do nada. Depois de muitos estudos, foi constatado que todo bruxo que nasceu em uma família trouxa tem pelo menos um ancestral bruxo em sua ascendência. O que mais comumente acontecia era que um aborto, aquele que nasce de pais bruxos mas não desenvolve magia, se casasse com trouxa. E então desse casamento acabava gerando descendentes, esses descendentes sem magia, mas com o gene mágico. Eles não desenvolviam magia, mas o gene mágico estava ali. Então eles iam passando esse gene de geração em geração. E então chegava um momento que esse gene ficava ativo e a pessoa nascia bruxo. Não é que ela nasce trouxa e adquire magia. Isso não acontece. Isso é impossível acontecer. Nascido trouxa é só um termo mesmo. E muitas vezes essa pessoa que nasce trouxa, né? Ela não tem a menor ideia de que em algum lugar de sua família tinha um bruxo, porque essa informação se perde nas gerações. Um fato muito intrigante aconteceu nos Estados Unidos da América, ali por volta de 1692, quando a caça às bruxas estava no seu auge e aconteceu o episódio da caça às bruxas em Salem, que alguns bruxos negavam a sua própria origem, negavam ser bruxos. Mas eles não faziam isso só para se esconder, se proteger, eles também odiavam os seus iguais, odiavam outros bruxos. E o que eles faziam? Caçavam bruxos por recompensas e se casavam com pessoas trouxas decididamente. Eles escolhiam pessoas trouxas para se relacionar, para que a magia fosse extinguida de sua linhagem. Então eles se casavam propositalmente com trouxas para que seus filhos nascessem abortos e que assim os seus netos fossem trouxas e assim por diante. Então nos Estados Unidos da América tem muito bruxo nascido trouxa, que eles chamam de nomad lá, né? Tem muito bruxo que vem dessa origem. Os bruxos que caçavam bruxos eram conhecidos como purgantes. Porém a nossa questão principal de hoje é: em que ponto da história essas pessoas que eram admiradas, que tinham até uma denominação carinhosa, passaram a ser alvo de preconceito? Passaram a ser consideradas indignas, impuras. De onde veio esse preconceito tão forte com nascidos trouxas? É muito importante a gente entender que o que vamos analisar aqui é muito cultural e regional. Cada canto do mundo tem sua forma de lidar com bruxos nascidos trouxas. E nem sempre existe um preconceito. Esse cenário é muito mais comum na Europa. Nos Estados Unidos da América a gente vê a comunidade mágica não fazer tanta diferença. Ali tudo que é mágico convive. Tanto que a gente vê um bar clandestino comandado por um duende, que tem elfo doméstico, que tem gigante, que tem bruxo nascido trouxa, que tem bruxo mesmo. Isso porque eles são bem segregados do que não é mágico. Agora, no Reino Unido, a discriminação com base na ascendência começou a ganhar forma lá na época em que Hogwarts foi fundada, no século X. E eu acredito que vocês imaginam o nome por trás disso. Um dos fundadores, Salazar Slytherin, defendia que somente os que vinham de família inteiramente bruxas é que deviam possuir o direito de estudar magia. Só que, sabe o mais curioso? Essa era uma visão considerada completamente equivocada, não só pelos seus colegas fundadores, mas também por grande parte da comunidade mágica. As pessoas não compartilhavam essa ideia, elas não simpatizavam com essa ideia. Então essas coisas que o Salazar falava e acreditava não tinha força na época. Só que é claro que, como todo eugenista, Salazar Slytherin apelava para uma pseudociência, atrelando um monte de características à hereditariedade que
que, segundo ele, tornavam alguém superior. Slytherin publicou diversos estudos, entre muitas aspas, sobre supostos indicadores de pureza de sangue além da própria árvore genealógica. Uma forma física de identificar se um bruxo era puro ou não. Segundo esses artigos de Slytherin, o que era mais comumente citado ali era que os bruxos puro-sangue demonstravam habilidade mágica precoce, antes dos 3 anos, e também proeza invasora antes dos 7. Também era um indicador de pureza de sangue se a criança sangue puro tivesse aversão a porcos, porque porcos são criaturas consideradas completamente não mágicas e particularmente difíceis de enfeitiçar. Um outro indicador, segundo esses artigos de Slytherin, era que o bebê sangue puro demonstrava medo e incômodo próximo de trouxas ou de nascidos trouxas. E também que os bruxos puro sangue possuíam uma beleza distinta e notável. A gente vê como Crabbe e Goyle são maravilhosos, né? E o próprio Salazar, né? Ó, que beleza. Que beleza rara, hein? Obviamente, na época, ninguém que tivesse o mínimo de bom senso levava essas baboseiras a sério. Mas é aí que mora o perigo de discursos como os de Salazar e Slytherin. Porque, num primeiro momento, eles podem não fazer sentido, mas eles podem atravessar os anos e, em algum momento, deixar de ser considerados apenas falas desconexas e sem nenhum sentido, e passam a ser vistos como verdades absolutas e inquebráveis. Isso, é claro, dependendo do cenário público da época. Essas escritas de Slytherin, que pareciam só baboseira e sem qualquer impacto ali no século X, se tornariam uma ferramenta de opressão mais de 700 anos depois. Mesmo com bruxos e trouxas convivendo normalmente e a ascensão da caça às bruxas acontecendo, a comunidade mágica tinha consciência de que a ameaça dos trouxas afetava muito mais os próprios trouxas do que eles, porque os bruxos tinham muita vantagem contra eles. Claro, muitos bruxos morreram, foram capturados nessa época e perderam suas vidas. Só que a maioria desses bruxos eram jovens, sem tantas habilidades mágicas, ou até bruxos adultos que eram mais medíocres. Porque grande parte dos bruxos conseguiam se livrar tranquilamente das armadilhas que os trouxas faziam. Inclusive tinha uma bruxa que se deixava capturar, ela se disfarçava e se deixava capturar porque ela congelava as chamas das fogueiras e adorava a cócega que elas faziam. Wendelin a Esquisita. Inclusive ela foi parar nas figurinhas dos sapos de chocolate por conta disso. Então era muito comum que os bruxos sequer revidassem as ameaças dos trouxas com magia combativa, porque eles sabiam que tinham vantagem sobre isso. Godric Gryffindor, por exemplo, que era muito nobre, tinha uma espada justamente para travar duelos com trouxas, já que ele sabia que, usando magia, o trouxa não teria nenhuma chance. Então para ele era justo que ele travasse esse duelo com uma espada, de igual para igual. Obviamente nem todo bruxo agia assim, tinha bruxo que realmente atacava, enfeitiçava. E por que a caça às bruxas era uma ameaça para os próprios trouxas? Porque muitas mulheres trouxas foram mortas, acusadas de bruxaria, não sendo bruxas. Só que aí as coisas foram mudando, e a opinião pública do mundo bruxo sofreu uma guinada significativa após o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia entrar em vigor no ano de 1692. Toda a comunidade mágica do mundo passou a viver em clandestinidade. Tudo que era mágico foi escondido. Criaturas, lugares, tudo. E esse foi um período muito traumático para os bruxos. Principalmente porque, como o convívio entre bruxos e trouxas era comum, muitos bruxos se casavam com trouxas sem se importar. Então pense um caso, como ficaria o caso de uma bruxa que era casada com trouxa, ou o contrário? E agora uma das partes tinha que viver em segredo. Então os casamentos entre trouxas e bruxas atingiu o menor nível da história, principalmente devido a esse medo de quebrar a nova lei. Sob essas condições de incerteza, medo e ressentimento, a doutrina da pureza de sangue começa a ganhar força. De modo geral, aqueles que adotaram essa ideologia eram também os que mais se opunham ao Estatuto Internacional de Sigilo. Eles defendiam, ao invés disso, uma guerra declarada contra os trouxas. E agora um número crescente de bruxos declarava que o casamento de um bruxo com um trouxa era nojento, asqueroso e poluiria o sangue mágico, que era algo antinatural. Mas como o casamento entre bruxos e trouxas era comum há séculos, aqueles que, nesse período, se autodenominavam puros, provavelmente não tinham uma proporção maior de sangue mágico do que os seus colegas que se casavam com trouxas. Então chamar a si mesmo, a sua família, de sangue puro era um posicionamento
político e social, assim como os termos utilizados como nascido trouxa era político e social, e não uma afirmação de fato biológica. Uma pessoa não nascia biologicamente trouxa e se tornava bruxo. Então as escritas de Salazar Slytherin passaram a ser usadas como base irrefutável para os sangues puros e estudos bastante duvidosos e sem qualquer confirmação ali no século XVIII. Os indicadores de pureza de sangue mais uma vez voltaram a tomar conta dos discursos dos puros sangues e cada vez mais a comunidade mágica foi sendo tomada por essa ideologia nefasta e mentirosa. Obviamente, estudos sucessivos no Departamento de Mistérios provaram que todas essas afirmações estavam erradas. Mesmo assim, muitos defensores dessa ideologia continuam citando e usando esses mandamentos da pureza de sangue a bel prazer. Ao longo das décadas, depois do estatuto e depois daquele cenário de caos, os casamentos entre bruxos e trouxas começaram a voltar devagarzinho até que voltassem aos níveis normais. E isso nunca levou à descoberta generalizada do mundo bruxo. Inclusive, existem livros publicados sobre como os maridos e esposas trouxas são completamente fiéis a esse segredo do mundo da magia. No livro A Filosofia do Mundano, Por que os trouxas preferem não saber, do Mordisco Zeg, ele relata como que os trouxas eles preferem, assim, não entregar os maridos ou as esposas falando de bruxaria, mesmo quando eles se divorciam, porque existe uma grandíssima chance de chamarem essas pessoas de louca na comunidade trouxa. Imagina, você termina um casamento e fala, não, meu ex era uma bruxa. É verdade, era uma bruxa. Mais de 1000 anos depois de Salazar Slytherin ter vivido, finalmente suas escrituras preconceituosas e maldosas haviam contaminado grande parte das famílias que se consideravam tradicionalmente puras. Durante a Segunda Guerra Bruxa, com o sucesso do golpe de Voldemort contra o Ministério da Magia, o governo fantoche estabeleceu a Comissão do Registro de Nascidos Trouxas, que era nada mais do que uma ferramenta do sistema para caçar e aprisionar bruxos que vinham de famílias não mágicas, acusando-os do crime impossível de roubar a magia de outros bruxos. O governo fantoche de Voldemort promovia a ideologia da pureza de sangue, tal qual como Slytherin fazia no século X, mas sem força, só que agora usando a máquina do Estado, com propagandas sobre como identificar sangues ruins em uma sociedade pacífica de puros sangues. Nesses materiais eles relatavam os bruxos puros como pacíficos, bonzinhos, e os sangues ruins, que era o termo pejorativo que eles chamavam nascidos trouxas, eram perigosos e violentos, e a forma para identificá-los trazia base nessas tantas mentiras já comprovadas falsas que o Salazar Slytherin falava. O estudo em Hogwarts passou a ser obrigatório, a frequência em Hogwarts passou a ser obrigatória com esse governo, o que não era. Antes, os pais podiam escolher educar os seus filhos em casa, mas sob o governo fantoche de Voldemort, a presença era obrigatória em Hogwarts, assim eles conseguiriam capturar mais fácil os nascidos trouxas e também moldar todo o conteúdo que os alunos aprendiam para que seguissem a ideologia da pureza de sangue. A disciplina Estudo dos Trouxas foi completamente modificada e passou de uma disciplina um pouco desinteressante sobre o modo de vida dos trouxas, como eles encaravam as coisas, viviam a eletricidade e afins, para uma matéria que tratava trouxas como animais, como porcos. Nascidos trouxas foram perseguidos, capturados, torturados, jogados em Azkaban e muitos morreram simplesmente por cometerem o crime de ser o que eles eram desde que nasceram, por ser algo que eles nem podiam escolher. O preconceito é uma arma perigosa e muitas vezes chega disfarçado de forma inocente, com um texto, um artigo que ninguém leva a sério, uma piada, uma opinião, mas no fim é só o grande sintoma de uma sociedade muito doente, seja ela mágica ou não. E uma hora, o que era considerado incrível e admirável, como nascer de uma família sem magia, mas possuir magia, pode passar a ser olhado com desprezo, repugnância e até se tornar alvo de opressão. E foi assim que surgiu o preconceito com os nascidos trouxas, que surgiu essa denominação, que surgiu a ideologia da pureza de sangue. Todas essas informações vêm de fontes e materiais oficiais. Você pode encontrar o texto Pureza de Sangue no site oficial de Harry Potter e encontrar informações sobre o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia também no mesmo site, nos próprios livros da saga. Enfim, tá tudo ali. A gente se vê no próximo episódio e até lá, mal feito.